Amém. É bom estar na casa do Senhor neste dia tão especial. Amém. Então, abra a sua Bíblia em Hebreus. E antes de celebrarmos esta ceia do Senhor, que é uma ceia especial também, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Hebreus capítulo 1, apenas 4 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Este é um dos textos mais bonitos, mais interessantes sobre a pessoa de Jesus. O autor da carta aos Hebreus está a anunciar, digamos assim, está a proclamar aos cristãos que tinham vindo do judaísmo quem era Jesus. Jesus como Filho de Deus, o Filho de Deus Altíssimo, o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Isto é a expressa imagem da pessoa do Pai e que é superior aos anjos, para que eles pudessem ter uma noção de quem Jesus de facto era. Eu chamei esta meditação Jesus, o destruidor de limites. E de facto Jesus destruiu toda a sorte de limites que nós podemos imaginar. É muito normal, nesta altura, a religiosidade popular olhar para Jesus como continuamos a ver Jesus na cruz, nos crucifixos, não é? Em algumas igrejas, Jesus cheio de feridas, à morte, digamos assim, agonizante. Mas nós sabemos que as coisas superaram isso foi uma fase, um momento que passou, a paixão de Jesus e morte, mas depois veio a ressurreição. E nós hoje celebramos o Cristo ressuscitado. Amém. O Cristo ressurreto. Amém? E eu gostaria esta manhã de partilhar convosco quem é este Jesus. Porque alguns continuam a querer humanizar Jesus. Ele era perfeitamente homem, é verdade. Mas também era perfeitamente Deus. E nós não podemos humanizar aquilo que é divino, nem divinizar aquilo que é humano, não é? Pôr as coisas ao contrário. O que é que os homens fizeram ao longo dos tempos com a religião, a religião chamada popular, as religiões antigas? Os homens criaram deuses à sua imagem e semelhança. Deuses sujeitos aos mesmos vícios, paixões e limites humanos. Os deuses pagãos do mundo antigo eram limitados, não eram todo-poderosos. Por exemplo, uma das obras mais importantes da humanidade, que é a Odisseia, fala de um tal Ulisses que tinha ido combater na guerra de Troia e no regresso à sua terra, porque ele se tinha vangloriado que tinha conseguido conquistar Troia, com a sua astúcia, e de outros gregos também, tinham conseguido introduzir dentro da cidade de Troia aquele cavalo gigante feito de madeira, com muitos soldados lá dentro, que depois tomaram a cidade por dentro. E ele estava-se a gloriar, digamos assim. E então diz que Poseidon, no deus grego, deus dos mares, um dos gregos, um deus que os gregos criaram, ficou cheio de ciúmes. E diz assim: ai sim, pois agora não has de voltar tão cedo para a tua terra. E parece que o homem passou 20 anos entre naufrágios,
no regresso à sua terra, e depois ia dar uma ilha, depois tinha uma aventura, depois naufragava, depois não sei o quê, até que chegou à sua terra e já muitos não o conheciam, à sua ilha, a Ítaca. Ou seja, Poseidon era um deus limitado, o deus dos mares, um deus poderoso, mas não foi capaz de impedir que Ulisses voltasse para a sua terra. Os deuses, feitos à semelhança, imagem e semelhança dos homens, eram deuses limitados. Assim como são deuses limitados também os super-heróis da atualidade, não é? O mais conhecido talvez é o super-homem. E o super-homem tem um problema. Ele veio de um outro planeta, Krypton, e então a maneira de tirar os poderes ao super-homem, de o fazer normalizar, agir como um mortal qualquer, é um bocadinho kryptonite, é um bocadinho lá um pedaço, digamos, uma pedra do seu planeta, e ele tira-lhe os poderes todos. Ele só tem aqueles poderes se não tiver aquela substância, digamos assim, da sua terra, do seu planeta de origem perto de si. Portanto, os heróis antigos, os deuses antigos, que eram uma espécie de heróis, super-heróis, e os super-heróis modernos são todos limitados. Não há nenhum que seja todo poderoso. Eu quero dizer que o Filho de Deus, Jesus Cristo, não conheceu limitação alguma. Não conheceu limite algum. Por isso é que eu digo que Ele é o destruidor de limites. Vejamos, Jesus venceu os limites do céu. O céu não o reteve. E por isso Ele encarnou, tomou a forma humana, tornou-se carne, veio habitar entre nós. Veio armar a sua tenda no meio do acampamento da humanidade, como diz João. Não é? E isto aconteceu porquê? Porquê é que eu chamo a atenção para isto? Porque o céu representa um certo poder, ou um poder ilimitado. Jesus estava no céu. Deus está no céu. O Senhor, Deus, criou todas as coisas. Não é? Criou os céus e da terra. Não é? E Jesus é perfeitamente Deus. Ele estava presente na criação do mundo, diz a Escritura. E, portanto, quem tem poder sabe que é muito difícil largar esse poder. Nós olhamos para os homens hoje, homens que estão no poder, é muito difícil eles deixarem o poder. Por maior porcaria, passa a expressão, que eles façam, por coisas mais terríveis que façam, só saem de lá normalmente à força. Não é fácil largar o poder. Com certeza que para Jesus também não foi fácil largar o céu. Para vir a esta terra cheia de pecado, esta terra cheia de degradação, a esta terra na condição humana que os habitantes aqui vivem, deixar o céu e vir sujeitar-se a passar fome, a passar sede, a ser torturado, a ser apontado, a ser colocado em situações indignas, mas ele venceu os limites do céu. Amém? Ele venceu os limites do céu. Ele aceitou a missão. Ele disse, não, eu vou abandonar isto que tenho aqui. Vou encarnar, vou assumir a forma humana, vou habitar entre os homens. Vou ser um como qualquer homem ou mulher que vivem naquela terra. E eu vou habitar entre eles e vou trazer a mensagem do Pai. Vou procurar converter aqueles que eu puder. E vou dar a minha vida por eles. Para os resgatar das trevas e para que eles possam ter novamente acesso ao Pai e comunhão com o Pai. Amém? Então, ele ultrapassou os limites do céu. Talvez se fosse algum de nós não teria coragem para fazer isso. Mas ele fez. Porquê? Por amor. Mas Jesus também venceu os limites da vida. A vida não o reteve. Por isso ele morreu. Quando ele estava pendurado na cruz e o desafiavam, é claro que ele sabia que podia chamar miríades de anjos. Nem precisava de falar. Nem precisava sequer de estalar os dedos. E viriam libertá-lo. Mas ele quis levar até ao fim a sua obra redentora. Ele quis levar até ao fim a consumação da nossa salvação. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Então,
digamos que ele venceu os limites da vida, porque ele podia continuar vivo e ele aceitou morrer. Ele venceu os limites da vida. Normalmente as pessoas, quando têm um mínimo de quando têm juízo, antes de mais, e quando têm um mínimo de condições de vida, dificilmente elas querem morrer. Elas agarram-se à vida. Elas querem viver. Quando têm uma vida normal, têm saúde, têm uma cabeça boa, normalmente elas querem viver, não querem morrer. Agarram-se à vida. Mas Jesus venceu também os limites da vida, porque a vida não o reteve. Por isso ele morreu. Há teorias para aí que Jesus não terá morrido e que Jesus não sei o que, não sei. Teorias da treta, que nós sabemos pelo testemunho das Escrituras, sabemos que Jesus de facto morreu. E ao terceiro dia ressuscitou. Nós sabemos que ele morreu de facto. Ele morreu de facto. Quando ele estava no Getsemane a suar gotas de sangue, dizem os especialistas em medicina que isso significa que ele estava debaixo de uma agonia tremenda. Uma agonia não física, mas espiritual. Ainda não era agonia física, mas era agonia espiritual. Ainda não tinha sido torturado, não tinha sido preso e torturado. Era uma agonia espiritual. Ele carregou sobre si os pecados do mundo. Amém? E então, isto significa que ele já estava numa situação de grande fragilidade. E depois acabou por entregar o Espírito ao Pai, quando clamou, está consumado. Ele, de facto, venceu os limites da vida. A vida não o pôde reter. Ele entregou-se à morte, como o cordeiro mudo que vai para o matador, diz a Escritura. Mas Jesus venceu também os limites da morte. A morte não o reteve. Por isso ele ressuscitou ao terceiro dia. Não é? Talvez a esmagadora maioria das pessoas que morreram, se pudessem voltar a viver, voltariam. Mas não conseguem. Mas Jesus venceu esses limites. Ele é o destruidor de limites. Ele é Deus. Amém. Ele não tem limites. Amém? Não é como esses super-heróis, não é como os deuses dos homens, feitos à imagem e semelhança dos homens, que não são todos poderosos, têm sempre limitações à sua ação, às suas capacidades, às suas competências. Não. Jesus não tem limites. Diz que nele habita plenamente o Espírito Santo. Se foi-lhe dado, o Espírito Santo habita nele sem medida. Então ele venceu os limites da morte. A morte não o reteve. A morte, algo tão poderoso, não conseguiu reter Jesus. Ele é o destruidor dos limites. E finalmente, Jesus venceu os limites da terra. A terra não o reteve. Agora encontramos um Cristo, depois da manhã da ressurreição, encontramos um Cristo ressuscitado. Com um corpo ressuscitado, com as marcas dos cravos nas suas mãos e no seu lado, a comer com os discípulos, a conviver com os discípulos, a ser visto por muitos discípulos de uma vez só, por mais de 500. Agora ele estava ressuscitado. Ele agora podia dizer, não, vocês, agora eu vou ao templo, eu vou falar com aqueles hipócritas religiosos todos e eu vou mostrar quem é que manda, como eu ressuscitei. Mas Jesus não estava interessado, não estava preocupado em mostrar coisa nenhuma. Aquilo que ele tinha vindo mostrar era o caminho para o Pai. Ele já o tinha feito. A sua missão estava cumprida. Ele tinha concluído o seu trabalho, a sua missão, a sua tarefa estava concluída. E por isso, mais tarde, ele ascende ao céu no monte da ascensão. E por isso podemos dizer que a terra não o reteve. E portanto ele ascendeu ao céu. Ele venceu os limites da terra também. E porquê? Porque Jesus é maior do que a terra, é maior do que o céu, é maior do que a vida e é maior do que a morte. Amém? Amém? Mas qual é o segredo desta grandeza, desta superioridade? É apenas um segredo muito simples. É apenas o seu amor. Apenas o seu amor. Foi por amor que encarnou, que tomou forma humana, que nasceu no ventre de uma mulher para ser o Salvador do mundo. Porque o mundo precisava de salvação. O mundo precisava de um Salvador. Foi por amor que morreu, como Cordeiro de Deus, para expiar os nossos pecados. Os homens precisavam de reatar a sua comunhão com Deus. Foi por amor. Foi por amor.
Foi por amor que Ele ressuscitou, para ser as primícias dos que dormem, como está escrito, e nos garantir a vida depois da morte, a vida eterna. Ele é as primícias dos que dormem. Assim como Ele ressuscitou, traz-nos a confiança de que nós ressuscitaremos também. Assim como Ele retornou à vida, traz-nos a confiança de que nós retornaremos também à vida eterna, na presença do Deus. Foi por amor que Ele ressuscitou. Foi por amor que Ele ascendeu ao céu, para nos ir preparar morada, diz a Escritura. Ele foi-nos preparar morada. Amém? Foi-nos preparar uma morada e garantir-nos assim que a vida eterna junto do Pai. Aqui há uns bons anos, alguns de vocês talvez se lembrem do Dr. Dias Bravo, que era o Vice-Procurador-Geral da República e foi Presidente da Aliança Evangélica há uns anos. E, entretanto, ele estava doente e acabou por falecer. E numa última reunião em que ele esteve presente, já muito doente, ele disse: eu vou para a casa do Pai. Disse estas palavras publicamente: eu vou para a casa do Pai. Jesus disse: eu vou-vos preparar morada. Então ele foi com outra missão, mais uma vez por amor, pelo muito amor com que nos amou. Não apenas se tornou um ser humano entre os seres humanos, não apenas andou entre nós, não apenas sofreu como um ser humano, passou necessidades como um ser humano, não apenas morreu em nosso lugar, não apenas ressuscitou para a nossa salvação, para a nossa vitória, mas também Ele ascendeu ao céu com uma missão. Ele foi para nos preparar lugar bendito, seja o nome do Senhor. E fez tudo isso por amor. Então não pensemos num Jesus fraco, impotente, incapaz. Pelo contrário, Ele é aquele que destruiu todos os limites. Na Páscoa Ele quebrou apenas um deles. Ele quebrou os limites da morte. Mas Ele não quebrou apenas os limites da morte. Ele quebrou os limites do céu, da terra, da morte e da vida. Porque para Ele não há limitação. E talvez agora nós possamos compreender melhor o que significa aquela frase da Escritura que diz: para Deus nada é impossível. Ou que diz: tudo é possível àquele que crê. Amém? Se tudo é possível àquele que crê, é porque Deus não tem limites. Deus não é como os deuses dos homens, criados pelos homens, inventados pelos homens, que têm sempre as suas limitações. Os super-heróis têm limitações porquê? Senão as histórias não havia hipótese para fazer histórias. Então eles têm que estar a andar à guerra uns com os outros, e um tem que ter um ponto fraco, outro tem que ter outro ponto fraco, e não sei o quê, e andam ali enterdidos. E a gente andamos ali enterdidos à volta daquilo. Nenhum deles é todo poderoso, nenhum deles tem todo o poder. Se tivesse todo o poder, não tinha ninguém à altura para o confrontar. Mas Jesus é todo poderoso. Deus é todo poderoso, tem todo o poder nos céus e na terra. Bendito seja o seu nome. E nós hoje celebramos a ressurreição. Isso significa que nós nos alegramos porque Ele quebrou os grilhões da morte. É verdade. Mas não nos vamos esquecer dos outros limites que Ele venceu. Não nos vamos esquecer de todos os outros limites que Ele destruiu, que Ele quebrou, manifestando o seu poder. Mas vamos lembrar-nos também qual foi a motivação que o levou a fazer isso. E isto é muito importante, eu sublinho isto a traço grosso. Porquê? Porque hoje as pessoas, perante um mundo sem rei nem roque, as pessoas estão como que a aspirar um homem forte, um ditador. Amém? Não. Um ditador. Estão à espera de um ditador, estão a desejar um ditador, alguém que venha dar um murro na mesa e dizer: é assim. Eu não quero ditaduras. Não é por aí. E porquê é que as pessoas pensam nisto? Porque acham que é assim que as coisas são resolvidas, mas não há homem nenhum que possa fazer isso bem feito, com sucesso. Nunca, através da história, de toda a história que é conhecida, que todos nós conhecemos desde sempre, nunca foi saudável, nunca foi bom, trouxe imenso sofrimento para milhões e milhões de pessoas, morte, sofrimento, guerras, coisas terríveis para muita gente. Mas as pessoas querem o quê? Porquê é que as pessoas dizem isto? Porque as pessoas querem paz. Querem viver a sua vida em paz, querem viver a sua vida em sossego. Querem viver a sua vida minimamente, de uma forma minimamente digna. E têm esse direito.
É verdade que sim. É verdade que sim. Mas eles esquecem-se que o único que é todo-poderoso, o único homem forte, chama-se Jesus Cristo. O profeta Isaías, quando profetizava, séculos antes de Jesus nascer, sobre o Messias, chamou-lhe, entre outras coisas, Deus Forte. E ele chamou-lhe Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, chamou-lhe vários nomes, e um deles foi Deus Forte. Você sabe porque é que Deus é forte? Porque Deus ama. E aquele que ama é forte. Aquele que odeia é fraco. O ódio pode parecer uma força terrível, mas o ódio corrói o ser humano por dentro, destrói aquele que lhe dá guarida a tal sentimento. Mas o amor é forte. O amor vence todas as coisas. E Jesus venceu todas as dificuldades, todos os desafios, por amor. Ele venceu por amor. Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Bendito seja o seu nome. Vamos chegar em pé. Aleluia. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, Senhor. Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que, ó Pai, Jesus tem sido não apenas o nosso Salvador, mas aquele que tem todo o poder, Senhor, que tem quebrado todos os limites. Bendito seja o seu nome. E hoje, quando celebramos a vitória sobre a morte, a sua ressurreição, nós sabemos que podemos contar com o Cristo ressuscitado, com o Cristo ressurreto, que está nas nossas vidas, aquele que quebrou os grilhões da morte, aquele que não teve medo de se tornar um ser humano e viver entre nós, aquele que superou os limites do céu, os limites da terra, todos os limites, porque Ele é Deus. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Bendito seja o teu nome, porque nos enviaste Jesus, Senhor, como dádiva, como oportunidade de nós reatarmos a nossa comunhão contigo, a nossa ligação contigo. Senhor, que a nossa fé seja colocada na tua palavra, que a nossa fé seja colocada no Cristo ressuscitado verdadeiramente, Senhor. Que nós possamos olhar para Ele como uma nova perspectiva de vida, assim como Ele retornou à vida e iniciou um novo processo, que nós possamos a cada dia nos convertermos e reiniciarmos um novo processo, Senhor, com os nossos olhos postos em Ti, Senhor, com fé no coração, com a Tua palavra na nossa boca e no nosso pensamento, nós possamos seguir adiante, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. E todo o povo diz: Amém, Amém.